Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior sobre o estilo da prova do Enem que eu comentei várias características da prova do Enem que definem o estilo. Agora eu vou comentar o estilo da prova da FUVEST, que é aplicada ali nos vestibulares da USP, etc. Bom, eu peguei aqui uma prova bem antiga da, da FUVEST para mostrar para vocês como era antigamente, que é o que a gente chama de vestibular tradicional. Então veja que geralmente você tinha uma questão que ela era possível no mundo real, mas ela não era do cotidiano. Então nós temos aqui uma questão de hidrostática, um objeto cilíndrico, etc., colocado na água, e aí a gente vai aprender isso, como é que calcula aqui quanto o objeto fica submerso, uma parte dele. Mas veja que é como se você estivesse fazendo um experimento num laboratório, ou no caso esse experimento é até simples. Você pode fazer ali ele de forma isolada, mas ele não está assim, como eu vou mostrar daqui a pouco, a versão moderna da prova, contextualizado, numa situação do dia a dia. Então, geralmente você não pega um cilindro com uma de madeira e um cilindro de ferro, etc., e coloca num recipiente com água no seu dia a dia. Ou então aqui um projeto descreve uma trajetória parabólica. Geralmente você não trabalha com isso, tá? Ou então aqui um objeto numa trajetória circular, considere a velocidade dele, etc. Enfim, e aí, a prova, por exemplo, de. Essa prova aqui que eu acabei de mostrar é de 1977. Então, muitos livros ainda trazem isso, essa característica de você simplesmente colocar a situação como se estivesse no laboratório e não uma situação do dia a dia. Tá? Já a prova de 2023, por exemplo, do ano passado, se você olhar aqui, você já tem, por exemplo, um caso aqui que trata de colisões, conservação no momento linear, etc. Já que um brinquedo, por exemplo, que as crianças brincam muito, que é comumente chamado de bate-bate. E aí você vai ter aqui agora já uma situação do nosso dia a dia, tá? Das crianças aí. Ou então, por exemplo, um lagarto aqui andando na superfície da água, sem afundar. E como está muito comum, a resolução aqui da questão envolve apenas questão conceitual. Você não resolve, você não trabalha com números, não faz nenhum cálculo, tá? Tem outra questão aqui, se eu não me engano, alguém fazendo exercício na academia. Então ele faz algumas perguntas aí, algum cálculo aqui do quanto você gasta de caloria. Isso é muito comum se falar de queimar calorias em academia. Então, essa é a tendência, não mais como era antigamente, simplesmente um problema que a gente chama de acadêmico, como se estivesse num laboratório fazendo um experimento, mas uma questão que hoje em dia se chama de contextualizada do dia a dia. Então essa que é a tendência e também questões conceituais. Antigamente era mais difícil você ver uma questão conceitual, agora está bastante comum, mesmo do que, né, na prova que a gente dizia que era o vestibular tradicional, não está tão tradicional mais assim não, já está tendendo ali para aquelas características do Enem contextualizadas e se utilizando também de questões conceituais.